pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Preceptoria Virtual de Cálculo. E no vídeo de hoje vamos resolver alguns exercícios sobre inequações quociente. Para quem já assistiu o vídeo das resoluções de inequação produto, vocês vão ver que a resolução é bem parecida. Então, quem ainda não assistiu, eu aconselho a retornar lá e assistir. Mas, enfim, aqui nós temos um quociente de 2x menos 1 por x mais 1. E eu quero saber para quais valores de x esse quociente aqui vai ser menor do que zero. Se vai ser menor do que zero, eu estou interessado em saber quando que esse quociente vai resultar em um número negativo. Beleza? Então, olha só. Para resolver essa inequação, eu vou utilizar basicamente o mesmo processo que eu usei para resolver em inequação produto. Então, eu vou chamar o primeiro fator de uma f de x. Então, f de x vai ser 2x menos 1. E o meu segundo fator de uma g de x, que vai ser x mais 1. E aí, eu preciso estudar o sinal dessas duas funções. Para estudar o sinal, primeiro eu acho as raízes. Então, a raiz da minha f de x vai ser quando 2x menos 1 for igual a zero. Logo, o x precisa ser igual a meio. Somando um dos dois lados e depois multiplicando ambos os lados por meio. Agora, na minha g de x, a minha raiz vai ser quando x mais 1 for igual a zero. Logo, o meu x precisa ser igual a menos 1. Agora, eu vou colocar essas duas raízes na reta real e estudar qual que vai ser o sinal dessas funções. Então, olha só. Nessa primeira função, nós temos a raiz que é igual a meio. E nessa segunda, nós temos uma raiz que é igual a menos 1. E aí, se nós formos lembrar lá de equação do primeiro grau, nós vamos ver que o gráfico é uma reta que vai cortar o meu eixo x exatamente na sua raiz. Então, nessa primeira função, ela corta no ponto meio, e na segunda, ela corta no ponto menos 1. Como que a gente vai saber onde que essa função é positiva ou onde que ela é negativa? Quando a reta está para cima do meu eixo x, ela é positiva. E quando ela está para baixo do meu eixo x, ela é negativa. Então, para valores maiores do que meio, essa função aqui é positiva. E para valores menores do que meio, essa função aqui ela é negativa. Aqui eu uso o mesmo raciocínio. Então, como o meu gráfico aqui é uma reta que corta na minha raiz, quando a reta está para cima do meu eixo x, a minha função é positiva. E quando ela está para baixo do meu eixo x, a função é negativa. Logo, a função g de x vai ser positiva quando o x for maior que menos 1. E ela vai ser negativa quando o meu x for menor do que menos 1. Agora que eu já estudei o sinal da minha função, eu preciso colocar aqui três retas. Por que três retas? Porque a primeira vai ser a reta da minha f de x. A segunda vai ser a reta da minha g de x. E a terceira vai ser a reta do meu quociente. Então, vou anotar aqui, né, para a gente não se perder. A primeira é da minha g de x, da minha f de x, a segunda é da minha g de x, e a terceira é do quociente f de x por g de x. Qual que é o próximo passo? Eu vou colocar nessas retas todas as raízes que nós achamos. Então, nós temos a raiz menos 1, né? E a raiz meio. Então, eu faço isso para todas as retas. Menos 1,5 aqui e menos 1,5 aqui. E aí, o que eu faço agora? Eu preciso analisar o que acontece com essas funções em relação às minhas raízes. Então, olha só. Quando o meu x é menor do que menos 1, qual que é o sinal da minha função f de x? A minha f de x ela já vai ser negativa quando o meu x for menor que meio. E como menos 1 já é um número menor que meio, a minha função aqui também é negativa. E a minha g de x, quando os valores de x forem menores do que menos 1, a função também é negativa, como a gente pode analisar aqui nesse estudo do sinal que nós fizemos. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o quociente de menos com menos e colocar na minha reta quociente. O quociente de menos com menos é igual a mais. Beleza? Vamos fazer o processo para mais esses dois intervalos.
Então aqui eu tenho um intervalo de menos 1 a meio. O que acontece com a minha f de x? A minha f de x, quando os valores de x são menores do que meio, ela é negativa. Então, aqui ela também vai ser negativa. Já a minha g de x, quando os valores são maiores do que menos 1 e menores do que meio, ela vai ser positiva, porque ela já é positiva quando os valores de x são maiores do que menos 1. Então, eu faço o quociente de menos com mais, que é igual a menos. Agora, analisando aqui o meu último intervalo, quando o meu x é maior do que meio, eu tenho que a minha f de x vai ser positiva, né? Porque para valores maiores do que meio, ela é positiva. A minha g de x também vai ser positiva, porque ela já é positiva quando o meu x tem valores maiores do que menos 1, e meio é um número maior do que menos 1. E agora o quociente de mais com mais é mais. Agora nós já estamos aptos para fazer o conjunto de solução dessa minha letra A, que é o seguinte. O meu conjunto de solução, eu estou interessado em saber quando que esse quociente vai ser negativo, né? Então, ele vai ser negativo apenas nesse intervalo aqui, ó. Então, o meu conjunto de solução é o x pertencendo aos reais, tal que o meu x ele precisa ser maior do que menos 1, então ele precisa ser maior do que menos 1 e menor do que meio. Na resolução da letra B, vamos seguir exatamente o mesmo passo a passo. Então, eu tenho aqui 3x menos 2 dividido por 2 menos x. Eu quero saber o intervalo de x quando esse quociente aqui é menor ou igual a zero. Se é menor ou igual a zero, eu estou querendo saber quando que esse quociente, os valores de x para que esse quociente aqui resulte em um número negativo. Então, beleza. Vamos seguir o mesmo passo a passo. Chamar o primeiro fator de uma f de x e o segundo fator de uma g de x. Então, minha f de x vai ser 3x menos 2. E a minha g de x será 2 menos x. Agora eu tenho que estudar o sinal das minhas funções. Então, para estudar o sinal, primeiro eu acho a raiz. A raiz de 3x menos 2 vai ser quando 3x menos 2 for igual a zero. Logo, o x é 2 terços. Somando 2 dos dois lados e depois multiplicando por 1 terço. Agora, a raiz da minha g de x será quando 2 menos x for igual a zero. Logo, o meu x vai ser igual a 2. Subtraindo 2 dos dois lados, depois multiplicando por menos 1. Agora, o próximo passo é fazer o estudo do sinal. Então, eu vou aqui traçar duas retas para ver onde que essas funções aqui são positivas e onde que são negativas. Analisando essa primeira, nós temos a raiz igual a 2 terços. E a segunda, nós temos a raiz igual a 2. Como o gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta e o meu coeficiente angular aqui ele é positivo, eu tenho uma reta crescente cortando o meu eixo x na raiz. E a mesma coisa na segunda função, mas agora eu tenho um coeficiente angular negativo. Então, a minha reta vai cortar de forma decrescente aqui a minha raiz. Então, como que eu vou saber quando que essa função aqui ela é positiva e quando que ela é negativa? Ela vai ser positiva quando a minha reta estiver para cima do meu eixo x. Então, para valores maiores que 2 terços, essa função é positiva. E para valores menores que 2 terços, como a reta está aqui para baixo, essa função é negativa. Nesse caso, é o mesmo raciocínio, porém, a minha reta está para cima do eixo quando o x ele é menor do que 2. Então, quando o x é menor do que 2, essa função vai ser positiva. Quando o x for maior do que 2, essa função vai ser negativa. Agora eu vou aqui traçar as três retas. A primeira reta vai ser a reta da minha f de x, a segunda reta, a reta da minha g de x, e a terceira reta vai ser a minha reta quociente. Então, f de x, g de x e a reta quociente, que vai ser minha f de x dividido pela minha g de x. Agora eu coloco as raízes aqui na minha reta. Então, de raiz eu tenho 2 terços e tenho o 2. Então, eu vou colocar aqui em todas as retas, 2 terços e 2. Aqui também,
2/3 e 2. Beleza. Agora eu analiso o que está acontecendo com as minhas funções nesses intervalos. Então, quando x tem valores menores do que 2/3, a minha f de x ela é negativa. Quando o meu x tem valores menores que 2/3, a minha g de x ela é positiva, porque ela já é positiva quando os meus valores de x forem menores do que 2. E como 2/3 já é menor que 2, também é positivo. Agora, para essa reta eu faço o quociente de menos com mais, que é menos, e analiso os outros intervalos. No meu intervalo em que o x ele vai ser maior aqui do que 2/3 e menor do que 2, a minha f de x ela vai ser positiva, porque para valores maiores que 2/3 ela já é positiva. Aqui nesse intervalo, para minha g de x, a minha função ainda é positiva, porque para valores menores do que 2 ela é positiva. E eu faço o quociente de mais com mais, que é igual a mais. E agora, analisando meu último intervalo, quando o x tem valores maiores do que 2, para minha f de x, essa função vai ser positiva, porque ela já é positiva quando o x ele tem valores maiores que 2/3. Então, coloco um positivo aqui. E a minha g de x ela vai ser negativa, porque para valores maiores do que 2, ela é negativa. Faço o quociente de mais com menos, que é igual a menos. Então, agora nós podemos escrever o nosso conjunto solução, que é o x pertencendo aos reais, tal que, vamos analisar. Eu quero saber os valores de x para quando esse quociente vai ser menor ou igual a zero. Então, eu quero saber quando que ele vai ser negativo ou igual a zero. Então, nesse intervalo e nesse intervalo. Então, o meu x precisa ser menor ou igual que 2/3. Então, x menor ou igual que 2/3. Ou o meu x precisa ser maior ou igual do que 2. Então, x maior ou igual do que 2. Esse é meu conjunto de solução. Por último, resolvendo a letra C, nós temos o seguinte. Nós temos x menos 3 dividido por x ao quadrado mais 1. E eu quero saber os valores de x para que esse quociente seja maior do que zero. Como eu quero saber os valores de x para que esse quociente seja maior do que zero, eu quero dizer que eu quero os valores positivos, né? Que eu quero os valores de x para que esse quociente seja positivo. Então, vamos usar exatamente o mesmo processo. Vamos chamar o primeiro termo de f de x, que vai ser x menos 3. O segundo termo de g de x, que vai ser x ao quadrado mais 1. E aí, vamos estudar o sinal dessas duas funções. Como nós estávamos fazendo, para estudar o sinal, aliás, dessa função, nós precisamos achar qual que é a raiz dela. E a raiz dessa função vai ser quando x menos 3 for igual a zero. O x menos 3 vai ser igual a zero quando x for igual a 3, né? Somando 3 aqui dos dois lados. Beleza, achamos a primeira raiz. Agora, para esse segundo termo, para eu achar as raízes dele, vai ser quando x ao quadrado mais 1 for igual a zero, né? E aí, se eu for isolar aqui o meu x, eu vou ter x ao quadrado igual a menos 1. Eu posso, claro, aplicar a raiz quadrada aqui dos dois lados, mas, nesse caso aqui, eu vou ter a raiz quadrada de um número negativo. E raiz quadrada de número negativo, ela não existe nos reais. Logo, essa função aqui, ela não tem raízes, tá? Mas vamos estudar o sinal dela com calma. Vamos primeiro colocar essa raiz aqui na reta dos reais e depois a gente volta para esse caso aqui. Então, vamos colocar aqui uma reta para minha f de x e colocar outra reta aqui para minha g de x. Beleza. Agora, eu pontuo aqui o valor da raiz, que é igual a 3. E como o meu coeficiente angular ele é positivo e eu tenho uma função de primeiro grau, o meu gráfico vai ser uma reta que vai cortar o eixo x exatamente na sua raiz. Para a gente estudar o sinal, a gente vai fazer o seguinte. Analisando aqui o meu gráfico, sempre que a reta estiver para cima do meu eixo x, a função é positiva.
e sempre que ela está para baixo do meu eixo x, a função ela é negativa. Então, para valores de x maiores do que 3, essa função vai ser positiva, e para valores de x menores do que 3, essa função aqui vai ser negativa. E agora, como que nós fazemos para estudar o sinal dessa função aqui se eu não vou ter nenhuma raiz? Nós analisamos o nosso coeficiente aqui que acompanha o x ao quadrado. Se a gente lembrar lá de função do segundo grau, se esse coeficiente que acompanha o x ao quadrado for positivo, minha concavidade é para cima. Logo, eu vou ter uma concavidade para cima, em cima do meu eixo x. E como toda parábola está acima do meu eixo x, essa função ela vai ser positiva para todos os valores de x. Beleza, agora que nós já estudamos o sinal da função, vamos traçar aqui 3 retas, que a primeira reta vai ser a minha reta f de x, a segunda vai ser a reta g de x e a terceira vai ser a minha reta quociente. Então, já vou anotar aqui, né? f de x, g de x e a minha reta quociente, que vai ser f de x dividido pela g de x. Beleza. Próximo passo é colocar as raízes que nós achamos. Nesse caso aqui, nós só achamos a raiz da f de x, que é igual a 3, mas não tem problema, vamos colocar aqui. Igual a 3, coloca aqui a raiz igual a 3 também, e aqui também igual a 3, beleza. Agora vamos estudar aqui o que acontece com o sinal das funções de acordo com cada intervalo. Então olha só, quando os valores de x são menores do que 3, a minha f de x ela vai ser negativa. Então, aqui vai ser negativo, beleza. A minha g de x, quando os valores de x são menores do que 3, ela vai ser positiva, porque ela é positiva para qualquer valor de x. Beleza. Agora, na minha reta quociente, eu faço a divisão, né, de menos com mais, que é igual a menos. Beleza. Agora, o que acontece com a minha f de x quando o meu x assume valores maiores do que 3? Quando ela assume valores maiores do que 3, minha função é positiva. A minha g de x também vai ser positiva, porque ela é positiva para qualquer valor de x. E eu faço o coeficiente de mais com mais e coloco na minha reta de baixo. Coeficiente de mais com mais é igual a mais. Agora eu preciso escrever o meu conjunto de solução. Nesse caso, ele estava pedindo os valores de x que tornavam esse quociente aqui maior do que zero, ou seja, positivo. Esse quociente vai ser positivo quando x for maior do que 3. Então, o nosso conjunto de solução vai ser o x pertence aos reais, tal que o meu x precisa ser maior do que 3. Então esse foi o vídeo, pessoal. Espero que tenham entendido e até a próxima. Tchau, tchau.